Tá aparecendo para você, Lu? Tá gravando? Maravilha. Já apareceu. Apareceu? Show. Bom, galera, vamos dar start, então, né, na nossa sessão de hoje. A segunda do dia já, né? E hoje a gente trouxe aqui o Rafael, um parceiraço meu, que foi o que abriu a minha mente sobre o produto Limpa Nome. E ninguém melhor do que ele para poder contar um pouco da experiência dele dentro desse produto, que, assim como eu, muitas pessoas aqui tinham uma visão totalmente contrária do que é o produto na prática e também não tinham noção de como pode ser rentável e de como é um produto, né, de tudo que eu troquei de ideia com o Rafa, de como é um produto fácil de se vender, né, porque geralmente a gente já vende para o cliente que já está ali na mesa, contratando outro tipo de serviço. Então, é só um adicional que, às vezes, pode rentabilizar mais do que o contrato principal que fez o cliente chegar até a mesa para poder começar a negociar com a gente. Então, eu apresento para vocês oficialmente o Rafael, para falar um pouco da empresa dele, da experiência, o tempo que ele tem de mercado dentro desse produto, e ele vai passar para a gente ter uma visão ampla, né, de como prospectar, de como que já roda a operação dele com relação a isso, como é que é na prática a rotina de contratação, enfim, Rafa. O Tá carregador tudo lá para você. Boa noite, Lê, tudo bom? Boa A noite. gente já se falou bastante, né, referente ao produto, né? E agora eu vou apresentar um pouco para vocês, mais ou menos, contar um pouco referente ao produto, como ele funciona. Muitas pessoas têm vamos dizer, uma visão desse produto como se ele fosse um golpe, é uma coisa que a pessoa entra lá, dá um delete no sistema e some, depois de um tempo volta, ou algo do tipo, né? Infelizmente, como no nosso ramo também, de correspondente bancário, existe golpistas, e infelizmente tem, né? Tem pessoas que falam que vão limpar o nome, não limpam, não fazem nada, né? Mas o meu produto eu trabalho há mais de 5 anos com esse limpa-nome, com o mesmo fornecedor, com o mesmo pessoal de advogados, de tudo que fazem esse serviço para mim, né? Então, eu só comecei a abrir para parceiros no momento que eu estava estruturado e vendo que o produto é certo e confiável, né? Ele é um produto que se vende-se, eu falo que vende-se muito fácil, no sentido de que hoje em dia, mais de 70% da população brasileira tem dívidas. Serasa, SPC, e para tudo hoje em dia você precisa estar com o nome limpo. Para alugar um imóvel, para às vezes entrar numa empresa de grande porte, eles veem tudo isso, né? Então, bancos, você conseguir um cartão de crédito, né? Para você dar um fôlego financeiro, né? Também sempre você precisa estar com o nome limpo, né? Então, o nosso serviço basicamente... O carregador, vocês vão apanhar. Não bate não, não bate. Então, é um serviço que ajuda bastante a pessoa a se reestruturar, é o que a gente tem que falar para o cliente, se reestruturar financeiramente, né? Então, basicamente, ele é a retirada de restrições dos órgãos de consulta, que hoje em dia são quais? Serasa, SPC, SCPC, que é o Boa Vista, e o CEPROT, que é o de títulos e boletos nacionais, né? Então, é basicamente isso, a gente faz a retirada desses apontamentos que tiver da pessoa do CPF ou do CNPJ, né? Tudo de forma judicial, né? Tudo dentro da lei. Não, e o pior aqui, ela não está aparecendo aqui para mim para eu conseguir mutar. Aí, conseguiu. Conseguiu agora. Então, continuando, é um serviço totalmente dentro da lei, de forma judicial, né? A gente entra com uma ação judicial, pedindo a retirada dessas restrições, em cima de artigos, o artigo 42 e 43 do Código de Defesa do Consumidor, de algumas leis, né? A lei prescricional e a lei de sigilo, né? Além de uma brecha na Constituição brasileira, que ela, para falar mais ou menos o que significa
brecha na Constituição, ela diz que nenhum órgão privado pode restringir o cliente se não for o próprio credor. Então, todo mundo acha que Serasa, SPC, todos esses órgãos são órgãos privados, órgãos públicos. E, na verdade, são órgãos privados. E pela Constituição brasileira, eles não podem chegar e falar, ó, Letícia, você deve no Bradesco, deve no Banco do Brasil, e mostrar isso para todo mundo, e todo mundo vê que você tem dívida nesse lugar. Apenas o Banco do Brasil pode chegar e falar, ó, Letícia, você deve para mim, então eu não vou te dar crédito, né? Então, dentro da Constituição, diz isso. E a gente usa em cima dessa brecha na Constituição, dos artigos, da forma que a gente utiliza, para estar pedindo a exclusão desses apontamentos, né? O serviço ele demora, em média, de 15 a 30 dias. Eu, particularmente, coloco nas minhas lojas 30 dias úteis em contrato, para sempre ter feriado, tem uma demora, né? Como a gente depende de judiciário, então pode haver alguma demora, pode haver alguma coisa que acaba atrasando esse serviço. Por isso que às vezes a gente coloca em contrato 30 dias úteis, né? Mas normalmente sai antes, então você acaba teoricamente surpreendendo o cliente com a entrega antecipada do serviço, né? O que mais? Nas minhas lojas eu opero com ele abertamente, tá? Na fachada, panfletagem, tudo, né? Mostrando mesmo o produto, como ele é dentro da lei, você não precisa fazer no escondido nada. Para gente que somos correspondentes bancários, ele é muito bom no sentido de que, normalmente, você pega uma pessoa que tem dívida, ela não tem o dinheiro, né? Vamos dizer, né? Para estar pagando. Então, muitas vezes eu utilizei dentro da minha loja de pessoas fazerem antecipação do FGTS para estar limpando o nome. Então, a pessoa chega lá procurando uma coisa e se acaba resolvendo e vendendo outros produtos, né? Então, foi uma coisa que acabou até levando minha venda de FGTS. Eu pego muito pessoas que, foi lá e fez um empréstimo consignado. Eu automaticamente pego o CPF da cliente, que fez o empréstimo, e vou lá dar uma pesquisada, para ver se ela tem apontamento, se ela tem restrição, se ela está com dívida. Aí eu já falo, ó, a gente tem um serviço aqui de limpeza, eu tô vendo que você está com dívida. Pô, de vez de você gastar com juros e com tudo, 10, 15 mil reais que você tem de dívida, comigo você só vai pagar tanto. E vendo esse serviço para a pessoa, né? Então, é um produto que você consegue fazer venda, a gente fala venda casada com outros produtos, né? Eu estou vendo aqui no chat, fizeram a pergunta de tem como dar garantia para o cliente. Sim, tá? Eu mesmo dou garantia para meus parceiros, tanto da entrega do serviço, quanto do pós-serviço. Eu dou garantia de 12 meses. De 12 meses que se voltar alguma restrição, voltar alguma dívida do cliente, eu refaço o serviço gratuitamente, tá? Rapaz, isso é o que chamam do CPF blindado, alguma coisa assim, que é quando Também. O CPF fica blindado não pode. de restrições novas, isso mesmo. Se você fizer uma dívida nova, não vai entrar. Não vai entrar. Ela perguntou pesquisada onde? Olha, a pesquisa, ela, para você ter ela bem assertiva, você tem que fazer direto nos órgãos, Boa Vista ou Serasa. Hoje em dia é muito fácil o cliente baixar os aplicativos, né? Mas, o cliente não tem aplicativo, não tem nada. Eu tenho um sistema, né? Mas ele, infelizmente, ele não é sistema, não é um software. Por enquanto, ele é totalmente via WhatsApp, em que eu jogo o CPF e eu consigo a pesquisa, tanto do Serasa quanto do Boa Vista. Eu tenho um custo nisso, tá? Da pesquisa. Normalmente, eu já cobro o custo da pesquisa do cliente. Hoje em dia, qualquer cliente que for fazer uma pesquisa em algum lugar, até nos correios, nos lugares que for, eles cobram a pesquisa do cliente. Então, eu na minha loja, eu cobro do cliente R$ 15 a pesquisa. Só que eu puxo tudo. Vem tudo com score, tudo. A pessoa consegue sim fazer pelo aplicativo, hoje em dia. Mas
o aplicativo e a pesquisa interna dá um pouquinho de diferença, principalmente no score, tá? O som tá baixo, o meu som tá baixo? Eu estou ouvindo bem. Tá. Tô ouvindo bem. A Cíntia perguntou o score, como fica, né? O score, eles fazem, após essa retirada das restrições, o score ele vem com a média dos últimos 5 anos do cliente, tá? Então, não tem aquele negócio... Banana. Então, não tem aquele negócio que muita gente promete. Eu já vi muitas vezes gente prometendo, suba o seu score por R$ 80, suba o seu score em promoções de Facebook, tudo isso daí é tudo golpe, tá? Não existe. Não tem isso de entrar e subir somente o score facilmente assim. Não é um sistema, é um algoritmo que faz tudo. Hoje em dia ele oscila muito mais do que antigamente. Antigamente o Serasa ele tinha poucos vamos dizer, como se fala, não é pontos, né, para fazer a pontuação do cliente. Hoje em dia, com o Open Finance, com vários mecanismos, eles conseguem fazer o seu score oscilar muito mais. Se você, hoje em dia, ficar com a sua conta no negativo, no cheque especial, seu score cai. Se você fizer um cartão de crédito, você pode perceber, um dia que você emitir um cartão de crédito, dá uns 3, 4 dias, seu score vai cair uns 250 pontos. Porque você emitiu um cartão de crédito, eles dão isso, é uma protegida no mercado, em cima do seu CPF, para você não sair fazendo um monte de cartão de crédito, né? Então, essa parte de score ela é bem complicado. Por isso que quando eu vendo o meu serviço de limpa-nome, né, eu não prometo score, tá? Porque eu não sei como tá a vida da pessoa nos últimos 5 anos. Então, eu não posso falar que o score dela vai para 800, 900 pontos. Ele sobe. Isso daí é certeza que sobe do que ela está na atual. Porque se você vai tirar as restrições, ele vai subir, né? Mas, normalmente, sobe uns 250, 200 pontos do que ela está naquele momento, tá? Rafa, deixa eu até complementar um pouquinho o que você falou. Não sei se todo mundo já sabe. Geralmente, quem trabalha em banco, a gente quando a gente já passa pelo banco, a gente já entende como é que funciona melhor essas consultas, porque toda instituição financeira, ela se vincula com um órgão desses de negativação, que são esses que o Rafa falou, que é a Boa Vista, o Serasa e outros, até com o CDL da região, dependendo se é uma agência regional ali. Por isso que sempre que o cliente ele tem uma restrição, o que o banco faz? O banco faz um acordo, digamos ali, com o Serasa. Serasa, eu vou te passar as informações dos meus clientes para você, enquanto você, Serasa, vai passar as informações para mim. Então, os bancos fazem essa troca com o Serasa, com o CDL, com a Boa Vista, né, com todos esses órgãos. Então, por isso que eles têm esse acesso também, né? E quanto a pontuação do score, na época que eu trabalhava no banco, era mais de 2.000 pontos que eles analisavam, até o CPF, o CEP da região que você mora, isso pode te ajudar a ter um score baixo. Enfim, gente, são muitos detalhes quando essa parte do score. Mas, então, esse detalhe que o Rafa falou ali, para vocês entenderem também como que funciona essa parte de negativação, né, essa troca que os bancos têm com essas empresas de score, né, isso faz toda a diferença, porque quando o banco vai lançar uma negativação ali, tem 5 dias para retirar e tal, então o Serasa ele já vê essa pontuação. E se, de repente, o cliente também for ficar pedindo crédito, né, tipo assim, agora meu nome melhorou, mas ele vai ficar pedindo crédito, pedindo cartão em todo lugar. Cada consulta que a pessoa faz, que o banco, a instituição faz ali no teu CPF, já conta, ó, esse aqui está querendo tomar crédito no mercado, né? Ou está querendo fazer um financiamento, vai passar em 10 lojas ali para fazer financiamento, cada loja vai lançar uma proposta num banco diferente, são 10 consultas que a pessoa tem. Isso também reduz bastante o score, né? Isso mesmo, Lu, isso mesmo. Cada consulta, se você ficar consultando, chega a cair de 15 a 20 pontos por consulta. É isso mesmo. E é uma coisa que o pessoal não entende é que acontece muito na entrega do serviço. A gente entrega o serviço para o cliente, vai lá, a gente manda a pesquisa para ele do nada consta, né?
mostrando tudo para o cliente que saiu as restrições que ele tinha, tudo. Aí o cliente, lógico, ele já vai querer olhar no aplicativo, já vai querer olhar não sei aonde, meu nome. Não, não é assim. A consulta que vem para a gente é interna já do Serasa e dos órgãos, a primeira consulta. Eu até solto nas minhas lojas uma cartilha do pós-serviço de como o cliente tem que fazer, né, com a entrega do serviço, né? Então, para o cliente tentar alguma coisa em instituição financeira, o ideal é esperar mais uns 20, 30 dias. Por quê? Os bancos, eles não fazem atualização de credores, se você está com dívida ou não, todo dia. O banco faz uma ou duas vezes no mês. Porque cada consulta de CPF, eles gastam Não, mano, tá 0,07 carregando. Não centavos. abre. E consulta de CNPJ, eles gastam 14 centavos por consulta. Então, imagine um banco de dados do Itaú fazer isso todo dia, o custo que eles teriam. Então, tanto que os bancos, eles fazem no máximo 2 vezes no mês, ou uma vez, ou se o gerente pedir, né? Fizer ele o pedido, ele diretamente, né? Eu estou vendo outras perguntas aqui. Restrição cai também lá no histórico do Bacen? Não. Aí é outro serviço. Existe também serviço de retirada de Bacen. Aí são outra conversa, é outra coisa, é um pouquinho mais avançado esse serviço, né? E O até outra Bacen coisa também, se de repente, se o cliente der entrada ali e tirar as restrições, né, Rafa? Isso, tipo assim, eu tenho uma restrição no Santander, a gente entrou com um processo, caiu a restrição no Santander. Mas daí eu não posso ir lá no Santander querer pedir crédito de novo, gente, porque a restrição no banco, ela continua. Tá? exatamente, para o credor Importante você também continua lembrar. devendo. Continua Exatamente. devendo. Eu tive uma cliente que devia em loja de bairro, né? Loja de bairro de sapatos aqui da cidade. E ela limpou, entreguei o serviço, deu uns 15 dias. Ela, eu fui lá e falaram que eu ainda estou devendo. Eu falei, sim, você ainda está devendo. O que a gente fez foi retirada do Serasa. Se você for em outra loja, eles vão ver que você não deve para ninguém. Mas lá você continua devendo, né? É isso que tem que explicar também para o cliente. É saber fazer a venda explicando para o cliente para não ter dor de cabeça no pós, depois da entrega. Aí, Rafa, uma coisa que eu já fiz, inclusive, com o meu CPF, foi até tem um cara que, eu esqueci o nome dele, é um advogado, que ele tem, tipo, ele entrega um passo a passo para você ter um historial. Aí ele emitiu, é um modelo de carta que a gente preenche, solicitando a exclusão do histórico de consultas dentro do Serasa. Aí tem um endereço específico que a gente manda, aquela cartinha que é entrega próprio punho, e aí passou 15 dias, realmente removeram. Quando eu fui olhar, teve um período que meu score tipo, não subia de jeito nenhum. Aí eu fui olhar, tinha tipo 29 consultas. Aí eu fui perceber que, por exemplo, eu tinha um financiamento com o Banco Pan, e toda vez que o Banco Pan, que eu entrava no banco, por exemplo, no site deles para tirar uma segunda via do boleto para eu pagar, eles consultavam meu nome. Minha filha, a pior coisa que você tem é fazer consulta no tipo BV financeira. Se você fizer consulta na BV e seu CPF for aprovado na consulta, eles vão usar seu CPF para fazer consulta de todos os clientes. Cara, assim, E tinha lugares que nem tinha para tempo fazer simulação. Para de fazer simulação, eles vão usar seu CPF. entendi. E isso ajuda sim. Fazer esse pedido de retirada ajuda muito. Eu mandei a cartinha, esperei uns 15, 20 dias quando eu olhei lá dentro do Serasa. Aí tinha, acho que de 29, caiu acho que para 8 ou 7, alguma coisa assim, que alguns. Aí você tem como, depois de 30 dias, mandar de novo. Aí Fazer ele outro dá uma pedido. dica de para a gente remover, né, pedir para excluir só o que for de, por exemplo, financiamento. Agora, se for questão de figuradora, é para deixar, que aí ajuda. Isso mesmo. Entende como Não, Isso tu mesmo. tá fechado, querido. Peraí. Fechou. Como um consumidor, né, positivo, porque está procurando um seguro. Aí eu excluí o que era de financeira, até abri uma reclamação no Banco Pan na época,
E aí deixei os de seguradora. Aí, tipo, cresceu quase 300 pontos dentro do meu score, entendeu? É isso Então, mesmo, acho ajuda legal a mesmo. gente, né, dar essa informação para o cliente para poder ajudar ele, né, a conseguir, né, essa obtenção de crédito. Até mesmo também falar para ele não ir correndo lá. Acabou de limpar o nome, tentar fazer correndo, que também tipo, não, né, não vai, Não vai adiantar. ele só vai fazer com que o score dele abaixe, né? Também tem a questão do cadastro positivo, que a pessoa pode ir lá também dentro do próprio Serasa e cadastrar para que ele pague as contas dele em dia e também aumente o score. A gente pode, de repente, né, fazer nem que seja um materialzinho de pós-venda para poder dar algumas recomendações, né, para poder ajudar o cliente também a ter uma conscientização da melhor forma de utilizar o nome dele para que ele não venha, né, daí para frente ter o score dele negativo. Tem a Assim, decepção, né, de, né? não consegui e tudo. Então, eu sempre dou uma cartilha de pós-serviço para meus clientes quando eu entrego, né? Tanto para também dar credibilidade, para dar também uma explicação para o cliente e falar, ó, eu te expliquei, se você não seguir os passos, não vai dar certo, né? Então, é muito bom fazer esse pós. O pós, para ser bem sincero, o pós desse trabalho que a gente faz, desse serviço, desse produto, o pós é o mais complicado. Oh, Para a pessoa, o complicado no sentido das dúvidas do cliente, de ele já ir afobado, querer já conseguir É que a pessoa crédito. já quer negativar de novo, né? Faz Exatamente, tempo o nome e já quer negativar de novo. exatamente. O pessoal é bom, o brasileiro é bom para isso. E até, como a gente está falando bastante aqui sobre SIAP, né, Rafa, que agora a galera está começando a prospectar outros públicos. Gente, assim, não pensem porque o cara é do SIAP, que ele ganha 7, 8 mil, que ele não tem restrição e que ele não vai ser um cliente para esse produto, tá? Porque ele é. Por incrível que pareça, às vezes, quanto mais o cliente ganha, pode ser que ele seja servidor público, você vai consultar, ele tem restrição, tá? Ou, às vezes foi um cheque sem fundo, às vezes foi algum financiamento, ele vai dizer que foi um financiamento que ele fez no nome, era para ajudar não sei quem, ele vai sempre ter uma história ali para dizer, mas assim, se você fala isso para o cliente, às vezes pode ser que ele até diga, não, eu não tenho restrição no meu nome. Mas, de repente, se ele perguntar mais, vai dizer assim, não, mas é que tem um amigo, tem o meu cunhado, tem meu não sei quem, né? Já indica para alguém da família também. Sim. Mas o público de SIAP, ele também é um público que tem bastante restrição. Eu na pandemia peguei muita gente de CNPJ, muita empresa que negativou e a empresa respinga para o CPF, né? Então, qualquer dívida que você tiver, vice-versa, né? Até que o pessoal brinca, né? Sociedade é pior que casamento. Tipo, se minha esposa tem dívida, não respinga para mim. No Serasa, nada. Só que se eu tiver dívida e meu sócio não, ele não consegue crédito em nenhum lugar porque eu tenho dívida. Então, o CNPJ é um serviço muito bom de fazer, né? Porque se você pega um CNPJ com 2 sócios e os sócios também têm restrição, é um serviço para cada um, tá? É um serviço para o CNPJ, é um serviço para um CPF e outro para outro CPF. Então, num CNPJ você consegue fazer uma lucratividade muito boa, né? E normalmente empresas precisam do nome limpo, que normalmente eu peguei muito cliente que na pandemia tinha crédito pré-aprovado, tinha talão de cheque liberado e com a dívida bloqueou tudo. Fiz o serviço, a pessoa teve cheque liberado de novo, crédito, tudo para se reerguer, não. né? É Então o que eu ajuda bastante. estou aqui no privado, aqui no chat, sobre questão de comissionamento. Como esse é um treinamento que acho que vale para os colaboradores também assistirem, galera que tem equipe, a gente não vai falar abertamente aqui sobre comissão, mas assim que a gente fechar aqui, a gente vai mandar lá no grupo direitinho, explicando sobre qual é o valor do custo que a gente repassa para o Rafa da entrada no processo e quanto que vocês ganham em cima disso. O que a gente consegue adiantar é que o valor ele é flexível, tá? Rafa tem o valor da taxa de serviço dele e vocês podem escolher como vocês vão contabilizar isso dentro da operação de vocês. Vocês podem colocar um valor fixo ou podem cobrar uma porcentagem em cima do valor da dívida. Então, vai o que fizer sentido para cada um. E uma dica que o Rafa também me deu foi que também você conhecer qual é o poder de aquisição do cliente, né? Para você conseguir saber
o quanto é a capacidade dele de pagar. Vai que o cara tem uma dívida de 30 mil, mas está pegando um empréstimo com você de 10 mil. Né? Ou então ele está antecipando 2 mil de FGTS. Então, você consegue ter um comparativo de poder de pagamento dele na hora de cobrar. Então, vocês vão ficar livres para poder definir, dentro da estratégia do custo de vocês, quanto que vocês vão cobrar do cliente na ponta. O valor que vai ser pago para o Rafael dar entrada e cuidar do processo para a gente é um valor fixo. E a gente vai ter a flexibilidade de colocar o quanto a gente achar viável em cima disso. Lembrando que o contrato que é feito com o cliente vai no nome da empresa de vocês e o cliente diretamente. Porque, assim, até perguntei sobre isso com o Rafa no privado, e, assim, é mais por uma questão de segurança com relação àquilo que você vai vender para o cliente. Porque nós não podemos dar a garantia de que você está vendendo para ele, de fato, aquilo que vai ser feito. Porque no mercado há casos de pessoas que prometem que o score vai aumentar, promete que o cara vai conseguir pagar a dívida dele, no outro dia ele vai conseguir financiar um carro. Então, ele não pode se responsabilizar por essa promessa, por essa negociação entre você e o seu cliente na ponta. Então, ele vai mandar para nós um modelo de contrato para que você consiga personalizar com a sua empresa para que o cliente fique seguro de contratar. E aí tem uma outra fichinha, que é a procuração que o cliente faz e assina para que a gente consiga encaminhar para ele entrando no processo. Então, assim, é simples, mas é sério, né? Porque o que define a boa negociação é a promessa, é que você vende para o cliente, que tem que ser o que de fato vai ser feito, né? Que é retirar a restrição do nome. Tipo, nada mais que isso a gente pode prometer ou criar expectativa no cliente, se não precisa ter um problema, né? Depois da venda. Exatamente. Né? Tô até vendo aqui que fizeram uma outra pergunta também. Tem algum tipo de restrição que não sai? As restrições que não saem, como eu expliquei no começo do vídeo, da live, como é uma ação judicial e a gente usa alguns argumentos, né, como uma brecha na Constituição, que nenhum órgão privado pode te restringir a nada, então dívidas públicas não saem, tá? Então, se tiver dívida pública... A pessoa sente um pouco sobre... Desculpa. Continuando, se tiver dívida pública, IPTU, IPVA, alguma dívida ativa, alguma coisa assim, federal, né? Isso daí não vai sair da consulta, tá? O resto tudo sai, protesto, ação judicial, se tiver na consulta, vai sair ação judicial, sai tudo, menos dívida pública, tá bom? Acho que você falou, acho que tem que ter um contrato bem explicado para o cliente, porque depois eles se fazem de louco na cara dura. Sim, esse contrato justamente é para isso, para a gente ter uma segurança justamente no pós-venda, depois que está resolvido, deixar claro para o cliente, até mesmo para vocês na hora de fechar, porque tem cliente que fica emocionado, não pergunta nada, paga, acha um monte de coisa, assina e depois vem contestar. Então, é seguro que vocês leiam com o cliente, né, o contrato ali junto, até para quem vai... inclusive, Rafa, por exemplo, a gente pode atender clientes de outros estados. Aí, como é Sim. que é esse bate-volta de contrato? A gente manda o contrato para o cliente imprime, assina... Imprime, manda depois pra assina, escaneia e manda de volta. Eu tenho parceiros lá do norte que trabalha e ele faz isso comigo. Ele manda tudo escaneado. Tudo escaneado. Né? Tô vendo aqui outra pergunta. Ah, bom, a Daisy, né? Referente a cheque sem fundo. É bom frisar o seguinte, referente a cheque sem fundo. Ele sai da consulta, só que cheque sem fundo, ele fica no CCF. Certo? O que a pessoa consegue fazer? Muitas vezes, tá? É o que eu uso de argumento para alguns clientes. Alguns clientes, às vezes, estão com cheque sem fundo, eles já estão até com a folha na mão. Em muitos casos, a pessoa tem a folha de cheque na mão e tudo. Isso é fácil para você ir mesmo lá no banco e pedir para dar baixa naquelas folhas, para sair do seu CCF, tá?
Ah, Rafael, não tenho cheque na mão, tudo. Se você lembrar a empresa, para quem foi o cheque, para onde foi o cheque sem fundo, você mesmo consegue fazer uma carta de anuência, pedindo baixa dessas folhas, para sair do seu CCF, tá? Da consulta ele sai, da consulta do Serasa, das coisas ele sai. Só vai ficar constando no seu CCF, que é o banco de dados de dentro dos bancos, né? O CCF. Mais alguma outra pergunta? Deixa eu ver. Mas se a restrição com o banco X não cai, não sai, não consegui entender. Você não vai conseguir mais nada, vamos dizer, ele pôs banco X, vai. A pessoa tem uma restrição no Banco Santander, tá? A gente tira, mas a pessoa não vai conseguir mais no Banco Santander. Ele consegue sim em outras instituições, porque quando eles fizerem a consulta não vai aparecer, né? Lógico, o cliente esperando aquele prazo de 20, 30 dias para atualizar, porque se for logo depois, ele vai consultar e vai aparecer a sua dívida ainda lá. E outra coisa também, né, que você falou comigo, Rafa, que dá para a gente usar também a argumentação de que, por exemplo, depois que o banco ele é judicialmente obrigado a excluir aquela restrição ali dos órgãos, ele automaticamente vai fazer para o cliente uma contraproposta, já que aquela dívida está perdida, ele vai fazer alguma proposta de algum valor, tipo, né, bem abaixo do valor real da dívida para que o cliente é o cliente perdido. Então, a facilidade de Exatamente. negociação para você manter um relacionamento com aquele banco, ela é viável, né? Então, as empresas tendem a procurar o cliente pós-baixa para oferecer algum tipo de acordo, né? Sim, sim. Muitos clientes recebem, tanto que depois o cliente ele vai consultar os aplicativos de Serasa e Boa Vista, ele vai ver lá que vai aparecer para ele acordo de dívida. Uhum. Eles vão dar 70%, 80% de desconto, porque eles sabem que é uma dívida perdida, entendeu? Então, eles vão lá e chegam a dar descontos para você ir lá. E eu falo para o cliente, se você achar que é viável, que tá um desconto legal para você, vale a pena. Vale a pena. Se você acha que é um desconto legal, vale a pena, porque daí você fica livre dessa pendência, né? Diretamente com o credor. Adianto que, se for instituição financeira, bancos, eles não vão te dar crédito de novo mesmo assim. Gerente fala, ai, não, quita aqui, que você volta a ter crédito, você volta a ter tudo. Seu apontamento fica lá internamente e você não volta a ter nada. Você só vai pagar o que você estava devendo. E ponto. Certo? Só para deixar bem claro. Aí vai de você querer limpar com o banco e tudo mais. Mas você não vai ter. O gerente vai falar, mas você vai estar com aquele pontinho vermelho no seu cadastro dentro do banco. Até porque quando eles fazem essa negociação, só para o pessoal entender, quando faz essa negociação, geralmente dá um desconto maior do que pode. Tipo assim, se a pessoa tem uma dívida aqui com os juros dá 50 mil, mas aí o valor, o principal que ela pegou for 30, geralmente para essa negociação conseguir sair, tipo, vai ter que dar um desconto tipo de 25. Então, o banco absorve um prejuízo. Então, por causa disso, nunca mais ele vai dar crédito para ti. Então, Você é causou um difícil. prejuízo para o banco, não vai É. dar. Não vai dar Principalmente o mesmo. Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil faz muito isso. O Banco do Brasil diz assim, não, acerta aqui que vai dar tudo certo, e aí tu fica com uma restrição interna e nunca mais pega mais nada. Não pega mesmo. Vamos lá, qual outra pergunta? No caso de cliente de dívida por financiamento de veículo, se tiver busca e apreensão, como fica? Continua a busca e apreensão, tá? Isso não sai. Isso daí é interno, né? Você continua com a dívida com a financeira, tá? Então, eles vão continuar com a busca e apreensão normalmente. E a busca e apreensão é um outro detalhe, né? Uma vez que você tem uma busca e apreensão no seu CPF, depois para você conseguir financiar outro veículo, boa sorte, né? É quase impossível Exatamente. chegar nesse estágio, né? Exatamente. Tem mais alguma dúvida aí, pessoal? Lê. Parece mesmo aqui. Qual consulta que eu devo fazer para saber se tem uma restrição e por onde faço que aparece tudo? Olha,
como eu até acho que comentei no começo da live, a consulta você consegue fazer diretamente no Serasa, né, no Boa Vista, nos órgãos mesmo de consulta, tá? Só que, infelizmente, se você for fazer particular, ou até criar seu login com CNPJ, tudo, eles cobram um absurdo por consulta. Não sei se alguém já consultou, fez consulta completa, ou até a básica, né, dentro do Serasa diretamente, eles cobram um valor muito alto, né? Eu tenho parceria com o pessoal que a gente está desenvolvendo já um software para ficar mais fácil. Hoje em dia é via WhatsApp, só que a resposta é muito rápida, tá? A resposta é no máximo 5 minutos, no máximo, mas a resposta é muito rápida. Você joga lá o CPF do cliente e eles já mandam para você a consulta do Serasa e do Boa Vista. Ou se quer só Serasa, ou quer só Boa Vista. Para simplificar um pouco, Serasa, quem usa muito é bancos, né, instituições financeiras grandes, porque é um custo meio alto para as empresas. O Boa Vista vai ser lojas de departamento, loja 100, loja de sapato da cidade grande, entendeu? São lojas menores que vão usar o Boa Vista, tá? Vai acontecer de vez você puxar o CPF da pessoa no Serasa e não aparecer nada. E no Boa Vista aparecer um monte de dívida, tá? Então vai acontecer sim, porque Então, cada poderia empresa... estar completo, né? O ideal é puxar o Serasa e o Boa Vista, puxar os dois. E você consegue terceirizar para a gente esse serviço, Rafa, de forma que Consigo, a gente consiga, consigo, tipo, pagar para você e você liberar para a gente. E a gente vai fazer consigo, um consigo. grupo, né, aqui das pessoas que vão se cadastrar. E Uhum. aí a gente pode se comunicar, combinar sobre essa demanda lá dentro do grupo. Não, é bem simples. A pessoa que trabalha, que faz isso para mim há muitos anos, ele cria rapidamente um grupo mesmo no WhatsApp com o cliente e além dele, são mais outras pessoas, então tem várias pessoas fazendo a consulta para ele, trabalhando para a equipe dele. Entendi. Então, por isso que é bem rápido. Aí você coloca o crédito lá, né? Você coloca diretamente com ele. Eu consigo um custo mais baixo, pelo meu alto volume de demanda. Então, você coloca o crédito diretamente com ele lá e vai fazendo as consultas. Maravilha. O ideal é puxar... Puxar os dois, ok. E quando limpa desses dois, limpa desses dois. Limpa todos, para falar a verdade, todos. Serasa, Boa Vista, SPC, o Semprote, limpa tudo. E, Rafa, quando a galera, tipo assim, chegou um cliente aqui que quer fazer, o que que a gente precisa fazer, o que documentação que a gente te encaminha, qual é o passo a passo, tipo assim, eu estou com o cliente está querendo fazer isso. O que que é o passo a passo que eu tenho que fazer? Pegar alguma documentação, falar contigo, fazer as consultas, passa esse briefing para a gente poder visualizar o processo. Sim, Lu, como eu estava comentando com a Lê, né? O ideal é você fazer a consulta do cliente, você vai puxar, né? A consulta do cliente, vai ver a dívida dele, vai fazer a negociação, cada um vai ter seu feeling de negociação com o cliente, né? O ideal, os documentos necessários, é o documento do cliente, você tira uma xerox, tudo do cliente, do documento, tem que ter o CPF do cliente, ou CNH, ou RG, ou se não tiver, tira cópia do documento e do CPF dele, está da numeração do CPF, né? Um comprovante de endereço do cliente e a ficha de filiação que eu vou passar para vocês. A ficha de filiação nada mais é que o cliente dando autorização para a gente fazer o processo judicial, desculpa. Né? Daí cada um eu vou dar um script, né? Um modelo de contrato, né? E cada um vai colocar os seus dados da sua empresa, de como vai operar, mas nesse script, nesse modelo de contrato, explica muito bem o serviço que faz e tanto dá respaldo para nós que estamos vendendo o serviço, quanto para o cliente.
dando as garantias da entrega e tudo mais. Maravilha. Ah, uma coisa que eu esqueci de explicar. O serviço, ele sai em sistema de lotes, tá? Então, quando fizer a venda para o cliente, sempre é bom ver comigo, eu sempre vou estar passando as datas dos lotes. Eles são quinzenais, normalmente. Pode ser que varie de 15 a 20 dias, dependendo se tiver uma semana com feriado e tudo mais. O básico é o seguinte, só sai um lote novo se for entregue um passado. Então, por isso que eu falo que o serviço ele sai antes de 30 dias, porque tem que sair para sair um lote novo, tá? Então, normalmente é de 15 em 15 dias. Que nem eu fiz um agora, dia 31/3, né? E o próximo lote vai sair agora, dia 18/4, tá? Então, você tem 15 dias, vamos dizer, para captar clientes, para sair tudo num lote só, né? Fazer uma venda só, né? Para sair tudo junto. E conta os dias a partir da saída do lote, tá? Vamos dizer que nem o meu último lote foi dia 31/3. Eu vendi uma venda dia 2/4. Só que o serviço só vai dia 18. Por isso que no contrato eu coloco 30 dias úteis. Para a gente ter essa gordura de um lote para o outro e a entrega também do lote da onde vai sair o serviço. Tá bom? O Carlos perguntou, tem valor mínimo para fazer? Luiz, eu acho que o valor mínimo é o que faz sentido para o cliente pagar, porque se for um valor tipo, muito baixo, tipo, né, eu acho que ele paga até pelo menos o dobro, né, do valor da dívida. Acho que menos que isso para o cliente. Não é que exista para nós uma regra, mas eu acho que para o cliente não é viável. Se a dívida dele é muito baixa, ele vai preferir pagar do que, de repente, né, pagar para excluir. Vai querer pagar a dívida direto lá. Estou louca para começar já. Meus clientes são todos endividados. É tipo isso. Gente, vocês vão se surpreender quando vocês postarem e vocês vão ver pessoas que você nem imagina vir perguntar como funciona o serviço. Pessoas que vocês acham que não precisa fazer o serviço. Você vai ver parentes, conhecidos, pessoas próximas que vocês nem imaginam querendo saber como funciona quando vocês divulgarem. Exato. Postar só no status do WhatsApp pessoal já bomba. Se mandar fazer um remarketing para os clientes, é mais ainda. Acho que vale a pena rodar tráfego, Rafa, para esse tipo de produto. Já experimentou? Já experimentei e não tive não sei se é por eu não ser muito bom nisso, né? Aham. No tráfego, tudo. Eu não tive, porque as pessoas que vieram atrás, mesmo eu colocando as palavras, tentando fazer de alguma forma tudo, as pessoas que vieram atrás não tinham um ticket, vamos dizer, uma dívida muito alta, todo mundo tinha dívidas Entendi. pequenas e acabava não valendo a pena da pessoa fazer o serviço, ou muitas nem tinham o dinheiro, né? Entendi. E acaba sendo que é uma coisa que você vai criar confiança do cliente, né? Porque, querendo ou não, é um serviço que o pessoal tem medo. Do mesmo jeito que vocês tinham medo de trabalhar com o produto, os clientes Aham. têm muito mais, né? E Uma coisa pagar. que eu uso, uma coisa que eu uso muito com os clientes é que se o cliente tiver com medo, ah, não, eu vou te pagar e você não vai me entregar, não sei o que, não sei o que lá, né? Com muitos clientes eu uso o metade na saída do serviço e você só me paga o restante quando eu te entregar. Acaba dando muito certo pela parte da confiança. Não aconselho fazer venda em boleto, porque estamos trabalhando com negativados. Eu fui muito esperto e fiz isso, então tive que depois ir negativando todo mundo, né? Mas, mas é um valor que é um serviço que você consegue vender muito bem, como eu disse, na venda casada. Principalmente FGTS, a pessoa sempre tem um pouquinho para sacar alguma coisa e o pessoal já pode usar para isso. Desculpa. Mais alguma dúvida? Ela perguntou qual o valor mínimo só para entender o menor valor que posso cobrar.
Então, aí a gente vai falar sobre valores lá dentro do grupo, tá? Vamos manter aqui sem valores, não é porque a gente quer guardar segredo, não é porque a gente não acha conveniente, porque cada um tem um formato aqui. Edinaldo, quando começa a vender? Amanhã? Hoje, se quiser. A gente vai criar um grupo, né, Rafa? Vamos colocar. Isso. Vocês vão se cadastrar no formulário do Google para poder ter o cadastro lá, o código direitinho com o Rafa. E aí a gente vai criar um grupo de apoio, vai estar aí o Rafa, a Lu e quem se cadastrar. Aí dentro desse grupo, vocês vão receber toda a orientação do contrato que vai ser feito, a forma como vocês precisarem de consultar o CPF lá para tirar nota consta. E a gente vai estar nutrindo isso também, para que vocês tenham material de apoio, tudo sempre que tiver alguma novidade, algum insight para vocês conseguirem estar vendendo mais, a gente vai compartilhar com vocês lá. Reginaldo, vamos já criando criativo no campo. Vamos ter um suporte no Não. dia a dia, conforme precisar. Então, a gente vai ter um grupo, Cíntia, só das pessoas cadastradas, onde vai estar eu, Luciano e Rafael. Para caso vocês tenham alguma dúvida, quem vê a mensagem primeiro conseguir dar um suporte para vocês lá dentro desse grupo. Tem outra pergunta aí que fizeram. A Cris fez uma pergunta aqui, acho que mais complexa, que ela de repente ainda está em dúvida. Então, pode ser que essa dúvida seja de outros, eu vou repetir aqui para o Rafa esclarecer. Ainda não entendi sobre a dívida. Na verdade, ela só deixa de aparecer pelos próximos 12 meses e depois pode retornar, é isso? Queria entender melhor como fazer a divulgação, mas acho que essa dúvida da Cris de que se fica Cris, só 12 meses e depois sai. Vamos lá. Para explicar mais ou menos como pode ser. Espera um pouquinho. Mas só deixa eu, enquanto o Rafa ali, deixa eu só explicar para vocês também referente à dívida, tá? Lembrando que a dívida assim, o cliente tem uma dívida no banco, numa instituição financeira, seja de um cartão de crédito, seja de um financiamento, financiamento habitacional, de carro, cheque especial, qualquer coisa nesse sentido, ou uma dívida numa loja que ela não pagou o carnê, enfim, tá? A dívida, gente, ela não deixa de existir, essa pessoa ainda está devendo para aquela empresa que ela teve o crédito, tá? Que liberou o crédito para ela. Isso ainda existe. Com certeza, ela não vai conseguir mais crédito naquele lugar enquanto ela não pagar, não negociar e tal. Mas o que acontece é que, digamos assim, que a pessoa tem um financiamento na BV, tá? E aí a BV não pagou o financiamento, a BV foi lá e negativou. Então, ela continua negativada, ela continua com essa dívida na BV, mas o trabalho que o Rafa faz é que essa negativação não apareça na Boa Vista ou no Serasa. Então, se outros bancos vierem consultar, não vão ver que aquela pessoa não pagou, entendeu? Esse é o serviço que ele faz. É para que, caso ela venha pedir outro crédito em outras instituições financeiras, que ali não apareça. Mas sempre lembrando o cliente que ele tem que esperar um tempo para poder pedir crédito. Não adianta ele sair dali, recém tirou, e aí a pessoa vai lá e vai pedir crédito de novo, entendeu? Não é assim. A dívida, ela continua com o banco, tá, pessoal? Mas o que acontece? Geralmente, depois desse serviço, que o cliente vai lá, entra com processo, o advogado, né, fala lá com o juiz manda tirar aquela restrição, né, ela está com uma restrição ali no Serasa, na Boa Vista, enfim, o banco, ele recebe essa notificação também. E aí o banco já vai dizer assim, putz, a pessoa pegou e tirou a minha restrição, agora ele vai poder pegar crédito em outro lugar, agora vai poder não sei o quê. Então, o que que o banco faz? Ele entra em contato com o cliente, oferecendo uma proposta com valor reduzido, para que ele quite aquela dívida que já não está mais negativada, entendeu? Só para ver se ficou mais claro agora, mas a dívida, ela não deixa, ela não some também. O juiz não tem o poder de dizer assim, olha, agora você não deve mais, entendeu? Não, a pessoa continua devendo, tá? Então, ela tem que regularizar depois com o banco, tá? Só para deixar claro. Mas os outros bancos, né, as outras instituições financeiras não conseguem mais visualizar, né, porque sempre vai tirar, né, a gente tira consulta de Boa Vista, consulta o Serasa, todo banco continua, até para pedir cartão de crédito, quando você vai ali na Marisa, né, na Centauro, em qualquer lugar ali, a pessoa consulta, e aí vai ver que está com aquela restrição. Após esse processo, não vai ter mais a restrição, tá? Isso mesmo, Lu, isso mesmo. Desculpa, fui tomar uma água que a voz falhou, né? É normal. É que a gente já está mais acostumado, a gente já deixa eu não. Ainda falei para Letícia, tá me colocando meio enrascada. Eu, para falar,
É completamente difícil, né? Mas para Mas explicar tá bem, tá bem. tá bem, né? Para explicar um pouquinho melhor, o porquê que normalmente o pessoal fala, depois de 12 meses volta a aparecer? Pode ser que sim, tá? O que que a gente tem que explicar para o cliente? Que a gente está fazendo uma chance de ele se reestruturar financeiramente, tá? Porque por que que a gente pode ser que volte depois de um ano, né? Porque o brasileiro, como então não posso falar que a pessoa vai ficar 4, 5, 6 anos sem aparecer nada, porque o pessoal vai lá e vai criar dívida nova. E cada dívida nova que a pessoa criar, o banco ou o credor vai bater lá para tentar negativar, vai bater na liminar dele e vai voltar. Bate e volta. Só que vai ter uma hora que de tanta porrada que toma, uma hora cai, tá? Por isso que se acontecer isso antes de 12 meses, eu refaço o serviço gratuitamente, sem custo nenhum para o cliente, tá? Mas eu tenho clientes que já fizeram serviço comigo e estão há 3 anos e não voltou. Travou. Travou para você também, não? Acho que travou sim. Mas a Cris perguntou aqui, então, mais de 12 meses, a gente garante por 12 meses. Se voltar a dívida em 12 meses, o Rafa faz de novo, mas em 12 meses ali é para que aquelas dívidas não voltarem. Agora, depois de 12, daí. Porque gente, assim, isso acaba, às vezes, quando o cliente tem uma dívida no banco, existe uma régua de cobrança, né? E aí todos os trâmites ele tem que passar. Tanto que nem a outra pessoa perguntou ali sobre busca e apreensão. Daqui a pouco, o processo de restrição, ele vai continuar, né? Às vezes entra com processo judicial, busca e apreensão, aí, sabe? Esses trâmites vão continuar, né? É para dar outra explicação também, ô Lu, que falaram referente é que nem estilo depois de 5 anos, a dívida sai, Caduca. né? Caduca. Caduca. Gente, não. Gente, ó, não. Vou Não ter que contar existe. uma coisa para eu vou ser obrigada a contar para vocês que lá no Banco Central existe um relatório que se tira, tá? Que é onde a gente consta o prejuízo, tá? O Banco Central, ele libera alguns relatórios para os bancos e tu consegue ver ali qual é a dívida que a pessoa tem. Até 60 dias, 90, 120 e tipo 5 anos. E aí lá embaixo tem uma linhazinha que é assim, ó, prejuízo, entendeu? Então, aquilo ali não caduca nunca, porque aquele prejuízo vai estar no Banco Central para sempre, mesmo que seja dívida perdida, entendeu? Então, E nem todo lugar consulta, porque é uma consulta cara. Então, por exemplo, assim, eu vou pedir um cartão de crédito na Avan. A Avan não consulta isso, entendeu? Então, pode ser que isso não apareça. Mas outros bancos, para fazer o financiamento habitacional, fazer alguma coisa assim, consulta. o que você estava falando, o que muitas instituições e bancos estão usando são empresas terceiras deles para depois de um tempo lá e fazer a dívida nova, né? Para atualizar, digamos, a dívida. Então tem a Recover. A Recover é uma cobradora de dívidas do Itaú. Então tem muita gente que olha lá, puxei aqui e a pessoa está com dívida na Recover. O que é Recover? Você vai lá, você pode pesquisar. Vai aparecer do Grupo Itaú. Então, aqui nem a pessoa escreveu, são empresas que compram dívida, né? E aquele negócio, você aceitou um acordo, sua dívida automaticamente ela é feito um contrato novo. Então, se você não pagar, você vai ser colocado de novo. Entendeu? É isso mesmo, Ipanema, Ativos, Recovery, tem várias empresas que são compradoras de dívidas. E, na verdade, muitas são empresas dos próprios bancos, do grupo dos bancos, né? Outra coisa que tem que entender é saber fazer leitura, que nem a Lu falou agora o banco, tem banco que consulta, tem banco que não consulta. O Sicredi não, desculpa, o Cicobi. O Cicobi, ele vai no Bacen. O Cicobi, ele vai ver se você teve prejuízo, o que você fez para te liberar qualquer coisa. Até Então, se tem alguma empresa no teu nome, ele vai consultar todos os tudo, CNPJs que tudo, tiver ali junto, porque tudo. quando a gente tira o extrato do Serasa, lá embaixo ele sai quais os CNPJs que aquele CPF é vinculado.
Até se Sim. você foi avalista de alguém, vai aparecer ali também, tá? Exatamente, isso mesmo. Então, tem que saber direitinho também ajudar o cliente a ele, no pós-serviço, conseguir. Eu quero um cartão de crédito. Então, vamos ver onde você tinha dívida. Tinha dívida no Itaú. Então, você não vai conseguir cartão na Magazine Luiza, porque a credora por trás da Magazine Luiza é o Itaú. Então, tem toda essa leitura que a gente vai estar por trás, dando esse suporte e ajudando, tá? Consulta até a árvore genealógica do cliente. Isso mesmo. Eu lembro que era Sicredi ou Sicoob, os dois. Todas as cooperativas consultam, gente, porque a cooperativa ela trabalha com o capital dos cooperados, entendeu? Então, o risco delas é muito maior. Digo para vocês porque eu também já trabalhei em cooperativa, então é isso. Porque os bancos, o dinheiro ali é do banco, entendeu? Dos acionistas. Agora, na cooperativa, o dinheiro é dos clientes, dos associados. Eles movimentam. Por isso que tem cota capital, aquela coisa toda. Então, por isso que ele vai assim, ó, no último do último. E sem falar que as cooperativas, elas são muito mais visadas pelo Bacen. Então, tem que ser tudo 100%. Exatamente. Exatamente, isso mesmo. Será que tem alguma outra dúvida? Acho que fechamos. Lu, lê o comentário do Edinaldo. O Edinaldo tem várias pérolas, né? Ele não existe. Cheirinho é bom, hein? Gente, a dívida não existe, não some. Ainda não temos essa mágica como o pessoal acha. E até quando a pessoa morre, tá? Ainda há a possibilidade de se habilitar nos inventários, tá? Tomem cuidado. Entendeu? Então, Verdade. né? Então, se a pessoa morreu, deixou algum patrimônio, deixou saldo em conta da última aposentadoria, já tem um banco lá querendo se habilitar no inventário para pegar. Então, quando o cliente já tem uma certa idade, aí vem o neto, né? O filho perguntar, mas e aí, quando morre a dívida morre junto? Eles sempre perguntam isso, quando já é uma idade avançada. mas acho que ficou bem claro, Rafa. O processo também é bem tranquilo, né? É só pegar a documentação ali, fazer a consulta e já te encaminhar. Essa parte é bem tranquilo da consulta, da venda, né, nessa parte. O que o pessoal vai esbarrar muito é na parte da credibilidade da entrega. Então, vocês vão, no começo, penar um pouco por causa disso, né? Vai ser muita... Depois também que fizer os primeiros, vocês vão ver muita gente vindo pela indicação. Indicação vai render muito, né? Então, parcerias... Como é um trabalho novo, digamos assim, eu fiz um consignado para o cliente, atendi o cliente sabe que eu existo, aí eu ofereci, aí já pode ter uma quebra de barreira, porque o cliente já sabe que tu existe. Agora, às vezes, chegar no frio, assim, né? Aí pode ter tem uma resistência, até pela confiança, né? Credibilidade. A minha parte eu consigo dar um pouco mais de credibilidade por já estar um tempo com loja física. Então, a loja física te dá aquela credibilidade de que você não vai sair da noite para o dia de lá, você já está lá, né? Com a sua empresa, CNPJ e tudo mais, né? Então, já dá essa credibilidade. Eu indico parcerias. Se alguém na cidade, você conhecer gente que trabalha com como imobiliária, quantas imobiliárias não perdem um aluguel por causa de um nome sujo? Loja de carro. Né, Rafa? Venda, loja de carro. Quando a pessoa vai vender o imóvel, se esse imóvel vai ser financiado pela Caixa, se quem está comprando vai financiar pela Caixa, você também não pode ter restrição, né? Tipo, eu vou vender meu apartamento, mas eu tenho uma restrição e a pessoa que vai comprar vai financiar na Caixa, a Caixa não financia. Porque se a pessoa tem dívida e tem um imóvel, ela pode ter algum processo futuro que queira se habilitar nesse imóvel para pegar. Então, a Caixa não financia, né? Então, se ela enxerga ali, né? Então, esse enxerga. Tanto que eu tenho um parceiro que eu tenho lá no norte, ele trabalha 100% ele faz financiamento imobiliário pela Caixa. Ele faz todo o processo para a pessoa, tudo, e ele trabalha comigo. Ele apareceu alguém, ele manda, a gente faz a leitura, faz o serviço e ele consegue fazer o financiamento para o cliente. O Matheus perguntou se você
advogado que entra com processo. Não sou um advogado, tá? Eu trabalho com uma pessoa que faz isso para mim já há mais de 5 anos, tá? Para ser bem simples, não é daqui de São Paulo, eu sou de São Paulo, não é de São Paulo, é do Recife, tá? Só que é um grupo muito forte que trabalha a nível Brasil, tá? E como eu falei para Letícia, eu só tô trazendo isso depois de um tempo que eu tive a confiança de estar abrindo, vamos dizer, para outras pessoas, né? Então eu não ia trazer alguém que não me desse tanta confiança depois de tanto tempo que eu trabalho com ele, tá? Show. Então não sou eu o advogado mesmo, não. É um grupo, né? Tem um É um grupo, um grupo, escritório grande por trás, né? é um grupo. Show. A Cris não pegou ali a parte da formalização. Cris, é um contrato, tá? Que se o cliente não tiver contigo, o Rafa falou que você pode mandar para o cliente, ele assina, escaneia e manda, né? Isso, Isso? isso. Para ele, É, ele concordando. o contrato é uma formalização mais entre você e o cliente, né? Eu, Rafael, eu vou precisar só dos documentos e da ficha de filiação. O contrato é mais para dar sua credibilidade ao cliente, para você dar as garantias para o cliente e você também se respaldar e o cliente também, tá? O que seria essa ficha de filiação? Ficha de filiação é o cliente dando o respaldo, né? Ele dando autorização para eu estar fazendo essa ação judicial com o CPF dele. Quanto à parte ali de custos e taxas, como aqui a gente sempre abre para a galera trazer a sua equipe, a gente não vai falar ainda de custos e taxas agora, tá? Nós vamos falar para vocês depois lá no grupo. Do Fantástico? Não, o Fantástico não vai bater na sua porta, pode ficar tranquilo. É isso, gente. Mas alguém tem mais alguma Isso. dúvida? Também qualquer dúvida, na verdade a dúvida ela sempre vem na hora que a gente está apresentando para o cliente, né, Rafa? Mas aí a gente vai Sim. ter o grupo ali de apoio para poder tirar as dúvidas de vocês, né? Para quem se interessar. Ah, vai aparecendo. Ah, sempre tem, né? Porque os clientes, eles têm assim, ó, é umas situações, né? Que a gente nunca ouviu falar, o cliente te traz ali na tua mesa, a hora que tu comer. O primeiro que tu oferece já vem com uma dúvida já cabulosa, né? Sempre é Exatamente. assim, né? Exatamente. Bom, então fechamos, gente. Sobre taxa e custo para o cliente, a gente vai falar lá dentro do grupo. Logo assim que a gente finalizar, a gente vai falar abertamente lá. E vamos criar um outro grupo para quem se cadastrou, para a gente conseguir dar um apoio para vocês, para quando vocês já estiverem dentro da negociação, um cliente, de repente, entrar com uma objeção, porque vocês não se sentem seguros de fechar. Ah, estou com um cliente aqui, eu falei, ele falou isso, a gente vai se ajudando, né, a amadurecer até vocês pegarem o tempo ali da negociação, eu consegui já fechar sozinho, tá? Fazer esse grupo hoje. Tá, vou fazer hoje, grupo. A gente vai fazer hoje. Aí a gente vai dar um apoio para vocês lá. Vou mandar o formulário, vou mandar o contrato, tudo hoje para vocês já darem um start e começarem a sentir um gostinho aí de mais um produto muito, 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 muito rentável, segundo o Rafa, como o Rafa diz, vocês vão se surpreender, porque Bom mesmo. paga muito bem. Se é isso que vocês querem ouvir, paga muito bem. Como entro nesse grupo? Matheus, se tu não tiver, me chama no privado, eu e a Lu, nós somos ADM dos grupos, todos os grupos da Virtus, que a gente adiciona, tá bom? Quem não tiver dentro do Hiperfoco, quiser o link do formulário, chama no privado que a gente manda. Na verdade, acho que a gente pode linkar, o que você acha? A gente pode colocar o formulário de cadastro lá dentro dos outros grupos, porém, a pessoa preenchendo o formulário, a gente troca uma ideia no privado e só adiciona dentro do grupo do WhatsApp depois que a gente conversar. Eu acho mais seguro, né, Rafa? Que tiver real interesse mesmo. Quem está dentro do Hiperfoco, a gente já vem, né, nesse relacionamento, então já vai entrar direto no grupo. Só que a gente não pode divulgar o link do grupo nos outros grupos. A gente vai fazer uma triagem pelo formulário, assim que a gente receber o formulário,
a gente chama no privado, né? Vê se ficou alguma dúvida e já adiciona no grupo manualmente, tá? Não levem para o coração, eu gosto de falar isso. Não é nada particular com ninguém. É mais por uma questão que a gente é muito fechada, mas é no quesito confiança mesmo. A gente tem todo o cuidado sobre quem vai participar dos nossos ciclos, então essa triagem é muito mais para a gente se conhecer do que se a gente julgar se vocês estão aptos ou não para poder vender o produto. É mais se preocupando para poder dar um suporte mesmo e estreitar a relação do que qualquer um outro critério, tá, gente? Então, é porque isso aqui a gente mandou o convite nos outros grupos, mas a gente tem um hiperfoco. A gente está na terceira semana vindo os trâmites de vários outros produtos. A gente está fechadinho, todo mundo já sabe até o signo do outro. Mas para quem está aqui como convidado, vai ter a oportunidade de se cadastrar. A gente não vai poder divulgar o link desse grupo nos outros, mas pode chamar a gente no privado que a gente vai conversar e ninguém vai ficar de fora porque não está no hiperfoco, não, tá? Embora que quem não está perdendo coisa para caramba, mas isso não vai ser um critério para que vocês possam se cadastrar, não, tá bom? Não quero passar no CRIO. Não, cara. Formulário de cadastro aqui no grupo, vamos passar o formulário, tá bom, gente? É isso, meus amores. Acho que fechamos. Acho que outras dúvidas surgirão no processo mesmo já de contratação, na hora que o cliente está ali para poder fechar. E a gente, como sempre, vai se ajudar até que a coisa de fato aconteça e vocês comecem a não ter tempo para gente. Obrigada, Rafa, também pela essa parceria. Obrigado, Obrigada. eu que agradeço aí. Show. Uma boa noite e um bom descanso a todos. Boa noite. Rafa, Tchau, tchau. obrigadão. Tchau, tchau, Lê. Tchau, abraço.